Tudo bom? No vídeo passado, nós falamos do sistema de esgotamento sanitário, os tipos de coleta, as alternativas que se tem de tratamento. E agora nós vamos falar um pouco da concepção de sistema. Como é que se planeja esse sistema? Como é que se pega e se define qual o melhor sistema a ser utilizado numa determinada área urbana? Bom, para isso, é importante que nós entendamos concepção como o trabalho técnico de criação que requer conhecimento da situação, entendimento das possibilidades e percepção do que pode ser efetivado. E também vale a pena observar que existem diferentes alternativas de concepção, diferentes possibilidades de se atingir ao mesmo objetivo. O importante é que se possa comparar e definir qual dessas alternativas de concepção, do arranjo dessas unidades numa determinada área, é a mais indicada para atender aquele momento. E também é oportuno que nós percebamos que as cidades têm características diferentes. Nós temos cidades que estão bem urbanizadas e com já uma certa verticalização. No entanto, na mesma cidade, nós encontramos áreas que ainda não têm essa urbanização bem definida e que estão crescendo, principalmente na horizontal. Também existe, na mesma cidade, locais em que as habitações elas têm grandes deficiências da ação do poder público, da falta de infraestrutura básica. Então, nós tratamos de realidades diferentes na mesma cidade. Essas três imagens são de Belém do Pará, mas isso se reflete em praticamente todas as cidades brasileiras. Nós acabamos percebendo essas diferentes cidades dentro da mesma cidade, diferentes formas de habitações, diferentes formas de infraestrutura urbana. E é isso que não se pode e que se tem que modificar. Para isso, é necessário o planejamento. E esse planejamento passa obrigatoriamente pelo plano diretor do município, que é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, de acordo com o artigo 182 da nossa Constituição Federal. É oportuno lembrar que o plano diretor do município deveria ser integrado por planos setoriais detalhados, para apontar o que deve ser modificado, o que deve ser expandido, o que deve ser melhorado na infraestrutura. E esses planos requerem, naturalmente, concepção, o estudo de alternativas de concepção do sistema para cada área do município. Esse estudo de concepção, ele possibilita que sejam verificados a viabilidade, quais os programas necessários e, no nosso caso aqui, principalmente, quais são os projetos de engenharia que devem ser elaborados para atender aquele arranjo das unidades, o melhor arranjo para aquela situação, para aquele momento, para cada área da cidade. E esses projetos, eles são importantes para a composição dos planos setoriais, que, por sua vez, devem integrar o plano diretor. Mas também, como o plano diretor traça as diretrizes para o plano plurianual, para a lei de diretrizes orçamentárias e para a lei orçamentária anual do município, o conhecimento desses projetos de engenharia e dos investimentos que devem ser feitos tem que ser itens considerados dentro desse plano, lógico, de acordo com as decisões de cada momento. Bom, e nesse meio nós temos o estudo de concepção do sistema de esgotamento sanitário. E é isso que nós vamos, então, abordar daqui para frente. Para isso, nós temos a NBR 9648, de 1986, que trata do estudo de concepção de sistemas de esgotamento sanitário e está dividida em 4 grandes grupos: objetivos, as definições, condições gerais e condições específicas. Essa norma, ela objetiva permitir o desenvolvimento do projeto de todas ou qualquer das partes que constitui. Então, precisa-se ter conhecimento da visão geral nas determinadas áreas do município, o que é que se pretende fazer, e a partir daí ou faz um projeto para tudo, ou faz projetos para unidades específicas, mas já com essa visão do todo. Essa norma define estudo de concepção como o arranjo das diferentes partes do sistema,
organizadas de modo a formarem um todo integrado e que deve ser qualitativo e quantitativamente comparáveis entre si para a escolha da concepção básica. Então, como se arranja, como devem ser distribuídas as unidades de coleta, de elevação, tratamento de destino final em determinadas áreas da cidade. Existem várias alternativas e, para isso, nós precisamos, depois de compará-las, definir qual a concepção básica que, de acordo com essa mesma norma, a 9648 de 86, é a melhor opção de arranjo sob os pontos de vista técnico, econômico, financeiro e social. Observe que essa norma é de 1986. Hoje, nós já temos que incluir também um outro parâmetro a ser considerado, que é o fator ambiental. Então, essa concepção também tem que considerar os impactos ou as prevenções que vão ter esses impactos no meio ambiente. Bom, essas são as etapas que nós vamos comentar que são necessárias quando se realiza um estudo de concepção do sistema de esgotamento sanitário. Então, nós vamos começar com a caracterização da área, falar um pouquinho sobre a planiltimetria, a divisão dessa área em bacias de esgotamento, a estimativa da população contribuinte da produção de esgoto, definição do corpo receptor, localização da ET e, por fim, a comparação dessas alternativas. Então, na caracterização da área, é importante que consigamos o máximo de informações possíveis. Essas informações que estão apresentadas nesse slide é o que consta na NBR 9648. É muito importante que nós saibamos como a população, como os habitantes vão estar distribuídos espacialmente nesse espaço urbano ou rural. A concepção pode ser para sistema de esgotamento em área urbana ou sistema de esgotamento em área rural. Como é que está essa distribuição? Qual é como se vê a expansão desses locais? Quais são a planiltimetria? Como é que está esse comportamento dos sistemas existentes, tanto de água, esgoto, resíduos sólidos, drenagem? Existem energia elétrica, os sistemas estão bem estruturados, sistemas de transporte, qual é a legislação ambiental, quais são as informações mais relevantes do relevo do solo. Então, esse conjunto de informações vai acabar possibilitando que se tenha um raio-x, uma visão geral da área que nós estamos fazendo esse estudo de concepção. No caso específico da planiltimetria, é preciso que nós consideremos quais são as informações no plano, as informações do levantamento planiltimétrico, como também as informações do levantamento altimétrico. Então, a planiltimetria vai acabar nos possibilitando conhecer essas distâncias horizontais e essas diferenças de cota na área desse estudo de concepção. É importante que nós tenhamos bases, plantas confiáveis, em escalas compatíveis com o estudo. Esse é um grande problema que nós enfrentamos em muitos municípios brasileiros. A planiltimetria não está atualizada. Isso acaba dificultando não só o estudo de concepção, como, posteriormente, a elaboração dos projetos de engenharia. Bom, mostrando uma imagem de Belo Horizonte, é possível perceber as diferenças de cota que existem na cidade. Então, provavelmente, toda a água da chuva, no caso, vai cair para esse sentido. Do mesmo jeito se trabalha com esgoto, tenta-se aproveitar a gravidade no caso da rede coletora de esgoto. Também pode-se ver uma outra imagem de Belo Horizonte, o arruamento, porque nós vamos ter que depois estabelecer, depois do estudo de concepção, já no início do projeto, qual é o traçado dessa rede coletora. Isso, então, é importante nós conhecermos qual a planiltimetria que nós estamos trabalhando. E essa planiltimetria também é importante na hora que nós temos que dividir a área dessa cidade em bacias de esgotamento. Em cada bacia de esgotamento vai ter a sua solução, a sua alternativa de concepção, de arranjo das unidades mais adequada. É importante lembrar que a NBR 9648 cita bacia de esgotamento como conjunto de áreas esgotadas e esgotáveis, cujo esgoto flui para um único ponto de concentração. Então, se nós observarmos essa área
é uma área de Belém, Belém do Pará, que é cerca de 500 mil habitantes, é uma área muito grande, e que está previsto, nesse caso, uma única estação de tratamento. Então, toda essa área contribui para cá. Tendo uma bacia de esgotamento, nós vamos considerar com uma estação de tratamento. Então, uma estação de tratamento de esgoto para cada bacia de esgotamento. E assim vamos fazer para as outras áreas. E a concepção é um processo que depende de visões. Pode ter uma visão mais centralizada, uma visão mais descentralizada. Então, por exemplo, para a mesma área, aqui na região metropolitana de Belém, em 1987 foi feito um plano diretor com 4 bacias de esgotamento. Em 2007, 20 anos depois, já se pensou em 29 bacias de esgotamento. Tem-se que colocar na análise aí o investimento que vai ser necessário para cada uma, como também quais vão ser os impactos na operação, nas despesas operacionais. Mas é importante também destacar que não se pode desconsiderar alternativas. Por isso que o estudo tem que ser feito com várias alternativas, para, na comparação, se estabelecer qual a melhor para aquela situação. Observando uma bacia, é possível percebermos que também existe uma subdivisão, no caso, as subbacias, e que essa subdivisão, as subbacias e as bacias, elas dificilmente vão ter os mesmos limites dos bairros, ou seja, elas vão estar sendo desenvolvidas, sendo estabelecidas de acordo principalmente com a planilhometria e com a ocupação urbana. Então, a bacia de esgotamento não segue, na maioria dos casos, em praticamente todos os casos, não segue a delimitação, os limites dos bairros. Bom, para cada bacia de esgotamento é preciso verificar e estimar a população e a produção de esgoto num período de cerca de 20 a 30 anos, para aí sim começar a estimar qual vai ser a capacidade das unidades, por exemplo, qual a capacidade da estação de tratamento de esgoto, quantos metros cúbicos essa capacidade tratada num dia. Bom, dando um exemplo de bacia de esgotamento em relação ao crescimento, no estudo de concepção do sistema de esgotamento sanitário do município de Marabá, foram verificados os núcleos urbanos e foram propostos, já verificando a expansão desses núcleos, 2 grandes bacias. A bacia 1, de esgotamento 1, e a bacia de esgotamento 2. Logicamente, com uma estação de tratamento de esgoto em cada bacia e com todo o esgoto sendo encaminhado para esse local. Essa verificação por bacia, ela permite, como eu falei há pouco, que se estabeleça quanto vai ser a população no período que eu estou trabalhando, normalmente 20, 30 anos. Qual vai ser essa produção de esgoto? Isso é fundamental porque nós temos que antever, estimar qual vai ser o desenvolvimento das cidades e quais vão ser as necessidades de infraestrutura. Por outro lado, no estudo de concepção, é preciso que sejam propostas, que tenha proposta, que a proposta de concepção básica venha atender a um outro ponto, a sustentabilidade na prestação desses serviços. Os sistemas têm que ser sustentáveis, porque senão se faz a concepção de um sistema muito bom, mas que operacionalmente ele vai acabar trazendo transtorno e ele vai acabar reduzindo a eficiência por causa do desequilíbrio entre o que se investe, o que se gasta na sua operação e o que se arrecada com essa concepção adotada. Bom, também é importante que se verifique o corpo receptor. Qual o melhor corpo receptor em cada bacia de esgotamento, para o efluente tratado em cada bacia de esgotamento. Também, pegando definição da NBR 9648, corpo receptor é qualquer coleção de água natural ou solo que recebe o lançamento de esgoto em seu estágio final, ou seja, o efluente tratado. Pegando como exemplo o plano diretor, que ainda há pouco nós vimos 29 bacias de esgotamento, entre as alternativas que foram estudadas, da alternativa de concepção 1, tiveram 10 bacias de esgotamento. E para cada uma dessas 10 bacias foram estudados
qual o corpo receptor mais indicado e onde se localizaria essa ET, para ficar procurando ficar, logicamente, próximo desses corpos receptores. Então, tem bacias de esgotamento com o corpo receptor Baía do Guajará, Rio Maguari, Igarapé Benfica, entre outros. No corpo receptor, nós precisamos conhecer as características, como volume, vazão, velocidade, qual a classe que está enquadrada em relação à legislação do CONAMA, as resoluções, desculpa, do CONAMA, quais são os usos desse corpo receptor, qual a distância, se está protegido, para definirmos, de fato, o melhor ponto para a sugestão, a proposta de lançamento do efluente tratado. E a localização, após definir o corpo receptor, fica mais fácil o passo seguinte, a localização da estação de tratamento de esgoto na área de cada bacia. Então, isso também é um exemplo do Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da RMB, de 2007, onde, naquela ocasião, foram estudadas áreas. Quais eram as áreas livres para atender essa grande área da cidade, essa bacia de esgotamento. Então, foram verificadas 6 alternativas, e essas alternativas depois foram avaliadas em função de ter uma ET centralizada. Então, um sistema centralizado de coleta e tratamento de esgoto numa única bacia. As 2 bacias sendo integradas. Então, ficaria com 534 mil habitantes. Dividindo, descentralizando já em 3 estações de tratamento, estações de cerca de 177 mil habitantes, 183 e 173 mil. Um outro estudo foi já com 5 bacias. Então, essas alternativas elas têm que ser estudadas para verificar qual a mais viável para o empreendimento que nós estamos planejando. E na localização dessas ETs, nós também temos que verificar qual é a configuração. Vai ser uma estação de lodo ativado? Vai ser uma estação de um reator WASB combinado com um sistema de flotação para remoção da matéria orgânica? Qual é essa configuração? Então, essa configuração nós tratamos no vídeo passado, quando nós falamos do sistema de esgotamento sanitário. Existem várias alternativas. No caso do Brasil, hoje nós temos várias possibilidades de acordo com o porte do município. Tem municípios que têm uma contribuição menor e tem uma grande disponibilidade de área. Então, essa configuração já seria uma lagoa de estabilização. Isso vai caso a caso, tem que estudar, e na concepção do sistema tem que apontar quais seriam essas alternativas. E a configuração, juntamente com a carga de esgoto e com a eficiência necessária, elas vão ter uma relação com essa área, com a área que precisa ser ou adquirida ou desapropriada, mas é a área que tem que ser previsto já no estudo de concepção, onde deveria ser localizada essa estação. E é bom lembrar que nem sempre nós temos disponibilidade de área nas cidades, principalmente nas áreas mais densamente ocupadas. E isso leva a seguinte ponto: desapropria ou transporta esse esgoto para um local mais distante, onde tenha já uma área mais disponível. Então, isso, no estudo de concepção, tem que ser levado em conta, como também a infraestrutura. Tem infraestrutura nesse local? Por exemplo, tem energia elétrica nessa área que se está pretendendo, sugerindo para cada alternativa? Se não tem, tem que se pensar como viabilizar, então, essa energia elétrica, porque, com certeza, o funcionamento dos equipamentos eletromecânicos vai requerer essa energia elétrica, mesmo se tendo algumas possibilidades de energia alternativa. No caso das cidades, ainda nós dependemos da energia elétrica. Com essa localização da ET é importante porque, na bacia, no momento em que se define a estação vai ficar nesse ponto, tem-se, então, que estudar quais são as alternativas para o traçado da rede coletora. E existem várias, que também têm que ser estudadas, para verificar qual desses traçados que vai apresentar o menor custo construtivo.
Nesse ponto, é bom citar o estudo a dissertação de mestrado da professora Jaqueline Maria Soares, que é a importância do traçado da rede coletora de esgoto sanitário no curso de construção. Dependendo do traçado, pode ter necessidade, dependendo do estudo de traçado, pode ter necessidade de elevatória ou não, e a rede pode aprofundar muito ou não. Isso vai depender de como está, nesse estudo, a compatibilização do caminhamento da rede com a diferença de cotas do terreno. Bom, de maneira geral, é bom que nós lembremos também que, na avaliação dessas alternativas de concepção, passa por um diagnóstico e uma avaliação bem feita do sistema de esgotamento sanitário, a definição dessas áreas de esgotamento, que depende da planiotimetria, a projeção da população e a produção do esgoto em cada área de esgotamento, ou seja, nas bacias de esgotamento sanitário, o estudo de alternativas de concepção de sistema para cada bacia de esgotamento, detalhamento da alternativa escolhida, e se estabelece diretrizes. No nosso caso, pensa-se em 100% de atendimento para universalização, e, com isso, pode-se definir quais são os projetos e as obras nas suas prioridades, como bem hierarquizando esses projetos e já também com uma estimativa de um cronograma físico-financeiro. Isso tudo muda muito de acordo com as propostas de sistemas centralizados ou descentralizados. O fundamental é que se tenha a visão do todo. Como é que devem ser localizadas essas unidades, quais são as propostas para isso, e como deve ser esse sequenciamento de cada unidade. O corpo receptor, nesse ponto, é fundamental. Como eu mostrei anteriormente, se define o corpo receptor para, a partir daí, se procurar definir a posição, a localização dessa estação. E essa localização vai impactar na necessidade de elevatória, de acordo com o traçado da rede coletora de esgoto sanitário. Bom, mas cada alternativa vai trazer um valor a ser investido. E um valor a ser investido, mas que também tem que ser estudado qual vai ser o custo operacional, qual vai ser a despesa operacional. E esses valores eles têm que ser comparados para definir qual a melhor concepção. Definida essa concepção, se faz, então, um estudo de viabilidade. O prestador do serviço vai verificar, eu vou investir tanto, vou ter um custo de operação e manutenção de tanto, e vou ter um retorno através da cobrança das tarifas de tanto. O meu sistema vai ser viável? O meu sistema vai ser sustentável? Também é com a concepção que são definidos os projetos de engenharia que devem ser elaborados, e inclusive na sua sequência. Ressaltando novamente, precisa conhecer o todo. Qual é a concepção para toda a área de estudo, para a bacia de esgotamento? O ideal é que se faça isso, essa concepção já no âmbito do plano de esgotamento sanitário do município, onde cada bacia já tem esse estudo definido. E também, com os projetos, a concepção ela vai acabar, por intermédio dos projetos, a cada período de 4 anos, sendo item do plano plurianual do município. Então, vejo que as coisas estão interligadas, e a concepção ela acaba nos trazendo a percepção de que, se nós não fizermos o estudo de concepção, o plano setorial ele fica enfraquecido, ele acaba não tendo o detalhamento necessário. Por sua vez, o plano setorial tem que alimentar o plano diretor do município, e esses projetos eles vão ser priorizados quando for estabelecido o PPA do município. E se o PPA do município não for bem detalhado, compromete a participação e o acompanhamento da sociedade. Bom, esse é um assunto muito interessante, ele precede os próximos vídeos que nós vamos estar trabalhando, mas antes, para os que quiserem aprofundar no tema concepção, existe uma literatura muito grande, eu vou recomendar algumas que eu utilizo. A norma brasileira de concepção, o trabalho da Monique Dias, que é proposta de concepção para a universalização do sistema de esgotamento sanitário no município de Belém, o livro do Leme,
Planejamento, projetos e sistemas urbanos, muito bom. Nós usamos aqui o Sistema de Esgotamento Sanitário, um capítulo desse livro, que foi escrito juntamente com o Frederico da Cunha Mendes. O livro Rede Coletora de Esgoto Sanitário, Projeto, Construção e Operação, juntamente com a professora Jaqueline Maria Soares. Jaqueline Maria Soares Silva, já o nome de casada, e também um trabalho da professora Jaqueline Maria Soares, ainda solteira, que é a importância do traçado no curso da construção da rede coletora de esgoto sanitário. O tema concepção, ele é muito importante, porque as nossas cidades eles não param de crescer, e nós temos que inserir nos instrumentos de planejamento como nós queremos melhorar essa cidade. E para ilustrar isso, Belém é uma cidade que não para de crescer. Nós temos vários corpos d'água. Esse é o Rio Guamá, a Universidade Federal, uma imagem da Universidade Federal do Pará, e nós temos que proteger os nossos mananciais e principalmente os nossos corpos d'água e principalmente nós temos que proteger a saúde da nossa população. E para isso o sistema de esgotamento sanitário é fundamental. Então, queria agradecer a atenção de vocês e fico aguardando as sugestões, críticas e os comentários para poder melhorar os próximos vídeos. Obrigado.